Pessoal, vocês vão assistir agora um trecho do meu curso de 2022, o ano da virada na sua vida, que é um curso que eu ofereço a cada final de ano, tá? O curso já começou, mas as vagas ainda estão abertas. E é um material muito legal que eu estou presenteando a vocês aqui do canal Espiritualidade Livre, tá? Assistam e se tiver interesse em continuar essa dinâmica, é só me procurar no WhatsApp aqui embaixo. Mas não se preocupa, tá? Se você não quiser fazer o curso nesse momento ou não tiver possibilidades, assista ao material, porque tem um exercício aqui que vai te ajudar a melhorar os processos e fazer de 2022 um ano de virada, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva aí e deixa seu like, beleza? Fala, galera! Então, antes da gente olhar para frente, a gente primeiro precisa reconhecer o nosso passado e fazer as pazes com o nosso passado. Ninguém sem passado consegue construir um futuro. O futuro ele é construído sobre o nosso presente, que foi estruturado sobre o nosso passado. Isso vale para qualquer etapa da nossa vida. A gente não pode fugir de algo que a gente viveu ou de algo que aconteceu com a gente. A gente precisa abraçar, a gente precisa acolher. 2022 está aí batendo nas nossas portas, né? 2022 é uma oportunidade que a gente está tendo aí de começar de novo, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente ainda está em 2021. E que ano foi 2021, né? A gente já vem de um histórico de 2020, que foi um ano muito complicado, né? Foi o início da pandemia, foi aquele processo do fica em casa, da novidade da doença. A gente não sabia nada, 2020 foi um ano de incertezas. Só que 2021 superou as expectativas, né? 2021 superou. E eu vou explicar nesse vídeo o que aconteceu energeticamente falando, né? Quem fez o nosso curso de 2020 para 2021 sabe um pouco disso, né? Mas eu vou estar revisando para vocês aqui, buscar explicar o que aconteceu em 2021 a nível energético, a nível astrológico, para que vocês possam entender o que aconteceu, qual que é a mensagem que o ano trouxe. A primeira coisa que a gente precisa conversar. Desde 2017, nós entramos na era de Saturno, né? A era de Saturno, ela vai nos acompanhar ainda por muitas décadas. Todo mundo que nasceu dos anos 70 para frente acompanharam a era do Sol, né? Cresceram sobre a regência do Sol. Uma regência de expansão, uma regência de facilidade, uma regência de ego, uma regência assim onde as coisas floresceram muito rápido, né? E aí a gente percebe que praticamente ali dos anos 70 para frente, como é que a vida se movimentou, né? Internet, televisão, né? Tudo mudou muito, o mundo mudou muito. E isso foi a era do Sol. Só que de 2017 para frente, Saturno veio para se tornar o novo regente. E aí a regência de Saturno já é um pouco mais complicada. E aí, se vocês repararem, de fato, de 2017 para frente, 2018, as coisas mudaram de uma maneira mais complicada. Nós começamos a ver algumas questões tensas. Por exemplo, no início de 2020, a gente correu o risco da Terceira Guerra Mundial explodir. Né? A pandemia acabou apagando um pouco essa percepção, mas nós tivemos a ponto, né, de uma guerra mundial. E aí o que acontece dentro desse processo de guerra? E aí, né, questões assim, por exemplo, em várias partes do mundo, revoluções, assim, a gente viu, por exemplo, a situação que aconteceu ali no Oriente Médio, né, quando os Estados Unidos aí abandonou o Afeganistão. Então, várias questões políticas que não cabem a nós dizer, mas a gente percebe, né, que a gente está vivendo uma fase onde muitas situações complicadas estão acontecendo. Saturno rege o karma. Então a gente está vivendo uma era, um momento, onde os karmas coletivos estão sendo pagos, sabe? Saturno traz para nós esse aspecto de queima de karmas de maneira coletiva. Tá? Então é importante que vocês entendam isso. Saturno, ele é muito duro, ele é muito rígido, ele é de pouco movimento. Então a gente percebe que Saturno dificulta tudo no início, porque Saturno rege o final das coisas. No início ele traz muita dificuldade. Então tudo que a gente tenta fazer, no início trava. Relação, trabalho, projetos, processos.
Só que tem um segredo aí para lidar bem com a era de Saturno. E você, espiritualista que está me assistindo, tem uma técnica, uma coisa muito legal que você pode fazer para vencer isso. É a insistência. Porque uma vez que é difícil no início, quando eu insisto, naturalmente Saturno tem uma característica de manutenção. Então ele ajuda a gente a manter as coisas. Então empresas que derem certo, onde a pessoa insistir mesmo com as dificuldades, tendem a crescer, tá? Então é importante entenderem isso. Então a gente está num momento difícil e que vai perdurar, tá, gente? Os próximos anos terão aberturas, né? 2022 será melhor do que 2021. Porém, a gente ainda está numa fase de resgate kármico, de limpeza, de purificação. Então isso se estende ainda pelos próximos anos. Dentro da numerologia, 2021, né? Vamos lá. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. A gente sempre reduz na numerologia um número de 1 até 9. O número 5. O que é o número 5? Confusão. Altos e baixos, muito baixos e muito altos. 8 ou 80. Então 2021 é um ano, né, que ele é muito intenso. 5 é o número da intensidade, é o número da degradação. 10 é o número perfeito, né, o número do sucesso. 5 é o número da degradação, da destruição. Então esse ano foi um ano de degradação, de destruição. Foi um ano de muita intensidade, de altos e muito alto e baixos muito baixos. Então, assim, é um ano de surpresas, é um ano de reviravoltas, é um ano caótico, é um ano de confusão. É um ano, por exemplo, onde os vícios estouraram, né? E aí, quando a gente para perceber, por exemplo, a Ambev vendeu tanta cerveja nesse período de pandemia quanto na Copa de 2014. Então a gente bebeu porque as pessoas em casa, deprimidas, né, deram vazão aos seus excessos. Né? A violência doméstica cresceu durante o período de pandemia, durante esse período de 2021 de isolamento. Por quê? Porque a gente estava assim sofrendo muita pressão e o pior de nós, infelizmente, se demonstrou. Então, as pessoas, por exemplo, elas ficaram tão cansadas do 4 que nós vivemos em 2020, né? 2020, 2 mais 2, 4, de ficar em casa, de ficar fechado, que elas, desculpa a expressão, tá, gente? Que elas se fuderam para tudo. E é o que agravou a pandemia nos principais meses ali de abril a agosto, mais ou menos. Porque as pessoas, assim, a gente julga muito essas pessoas que não respeitaram o isolamento e tudo mais, mas você tem que entender que cada pessoa lida com os processos diferentes. E foi difícil para todos nós. E todos nós, em algum momento, vacilamos com relação às questões de sanitária. É fato e evidente isso. Então é interessante a gente entender esse processo, né, do que foi 2021. Foi um ano que perturbou a nossa cabeça. Foi um ano de perturbação. Sabe, a mente, o número 5 é um número que destrói com a nossa psicologia, que destrói com os nossos pensamentos, que confunde, que bagunça, que desestabiliza tudo. Que a gente acaba, para sobreviver, a gente entra no piloto automático. E é isso que agravou a pandemia, porque a gente estava vivendo um ano com essas pressões dentro da pandemia. Foi um ano assim que a gente visualizou muitos processos complicados. Foi um ano que, apesar de ter uma regência, né, solar, apesar de ter uma regência assim do Sol, o Sol que traz a cura, né? E aí a gente teve a vacinação, que foi assim uma bênção da espiritualidade e da medicina, né? Para a nossa vida, a gente teve assim uma renovação, principalmente no final do ano. O Sol também ele traz para a gente muito, que ele deixa a gente muito à flor da pele. Né? Foi um período muito complicado, né, de todos nós, e é isso que a gente viveu. A nível pessoal, o Sol destacou as características de cada um. Foi um ano onde nós enxergamos facetas nossas que nós desconhecíamos. E você que está assistindo, né, fazendo esse curso, talvez consiga perceber isso. Você deve ter se reconhecido diferente em 2022, em 2021. Você deve ter se visto diferente, porque foi um ano, né, onde o sol clareou e enxergou novas faces nossas. Às vezes bonita, né, a gente viu o nosso valor, às vezes nem tão bonita assim. Então isso é muito importante, né, da gente compreender, da gente entender.
Então, 2021, ele trouxe essa bagagem energética para cá. Foi muito complicado, foi muito difícil, né? E essa energia ela ainda perdura até março, onde começa o ano astrológico, tá? Dia 21 de março, que é a entrada do Sol no signo de Áries, é quando o ano começa. Mas ela já começa a degradar. Então, 2021, ele ainda vai nos acompanhar os primeiros 3 meses do ano, tá? É sempre assim. Mas ele vai degradando e dando espaço aí para a energia de Mercúrio que vai entrando, para a energia de Oxumaré, para a energia de Exu, para a energia do número 6 que está chegando, né? E que a gente vai falar sobre essas mudanças aí em aulas futuras, tá? Mas só para vocês entenderem que não é porque virou dia 31 que mudou tudo. Não, a energia ela vai se degradando, mas ela vai acompanhar a gente um tempo, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Isso foi a energia do ano. A gente teve momentos muito tristes, né? Perdemos aí grandes ícones das artes. Nós tivemos momentos assim de pânico e pavor, onde a gente chegou a ter uma pandemia que dizimou milhares de pessoas ao dia, atingiu boa parte das pessoas, né? As pessoas adoeceram. Eu mesmo tive Covid esse ano. Vou falar sobre essa experiência numa aula futura. As pessoas assim elas foram atingidas no seu aspecto financeiro, no seu aspecto pessoal, né? Então foi um ano mesmo complicado, foi um ano de resgate kármico, foi um ano de limpeza, foi um ano assim que exigiu muito da gente, né? Tá, Gilberto, beleza, foi um ano complicado, foi um ano tenso, já entendi todo esse processo, mas o que isso vai me ajudar? O primeiro exercício do nosso curso é uma retrospectiva pessoal do nosso ano, tá? Você vai tirar um tempo, e sim, você pode fazer esse exercício mais para frente, não precisa ser no momento que você está assistindo essa aula. Mas é um exercício que deve ser feito rápido, de preferência antes da virada, onde você vai fazer uma reflexão sobre o seu 2021. Tenta puxar na memória e, se for possível, pega suas redes sociais lá na timeline e abre lá em janeiro. Vai lá no seu Instagram, vai no seu Facebook, né? Abre lá em janeiro, vai vendo as fotos, publicações, postagens e tenta lembrar dos acontecimentos que você viveu esse ano. Tenta ver como foi seu janeiro, seu fevereiro, tenta ver as emoções que você sentiu em cada momento. Talvez alguns momentos você chore, talvez alguns momentos você tenha raiva, talvez alguns momentos você queira pular, mas é importante que você revisite esses momentos, porque é através do nosso passado que a gente constrói um futuro melhor. Depois que você tiver feito essa análise, revisitado ali os pontos altos ou muito baixos do seu ano de 2021, que a gente falou que é comum esse tipo de postura, você vai fazer uma análise sobre tudo de bom que te aconteceu esse ano. Gilberto, não teve nada de bom. Não, esse não é o olhar de um espiritualista. O que teve de bom esse ano? Quais conquistas você teve? Não importa o tamanho da conquista, não importa se para os outros ela vai parecer esdrúxula ou pequena. Para você, Gilberto, comprei uma casa. Gilberto, consegui um emprego. Gilberto, comprei um carro. Gilberto, passei de ano na escola. Gilberto, comecei uma faculdade. Gilberto, comecei a namorar. Gilberto, me divorciei. Porque para muita gente, se divorciar também pode ser um processo de abertura. Também pode ser um processo de transformação. Beleza? Continuando então esse processo. Além, né, dessa questão toda que a gente já visualizou sobre os processos, né, sobre os ciclos, você vai analisar também os seus aprendizados. Aí agora vai ser uma conversa sua com 2021. Pega ele e tenta ver o que esse ano te ensinou. E aí o ensinamento pode ser pela alegria ou pela dor, não importa. O que esse ano te ensinou? Esse ano me ensinou, Gilberto, a ser duro. Não tem problema. Gilberto, esse ano me ensinou que eu não tenho controle de nada. Gilberto, esse ano me ensinou que eu sou capaz de começar do zero. Não importa. Pega essa reflexão e anotem, tá? Anote nesse papel, tá? Tudo o que você observou, o que você viveu, o que você ganhou, as vitórias que você teve, os aprendizados que você teve. Geralmente as vitórias vão ser as situações boas e aprendizados também podem ser em coisas boas, mas de modo geral vem nas situações mais difíceis. Eu tive aprendizados muito pesados
né, esse ano, situações muito complicadas que eu vivenciei, que eu vivi, que eu vou falar ao longo do curso também com vocês, né, a nível de experiência, a nível de mostrar a dinâmica aqui. Mas essa é a primeira dinâmica, o primeiro exercício. Eu expliquei o que aconteceu bem resumidamente, a energia do ano, e agora você vai analisar essa energia baixo a sua vida, baixo a tua perspectiva, baixo a tua individualidade. Vamos descobrir? Vamos revisitar isso? Para que a gente possa olhar para frente, a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado. E se alguma coisa você não conseguiu digerir, aceitar ou superar, vamos tentar trabalhar isso. No seu tempo, talvez, por exemplo, você pode ter perdido alguém esse ano. É uma dor muito difícil e só quem passou sabe. Talvez você pode ter finalizado uma relação e ainda não ter superado isso. Tudo bem, mas vamos começar a olhar para essa situação com carinho, começar a acolher essa situação. Não vamos odiar 2021, sabe? Também não precisa amar se foi um ano difícil, como provavelmente foi. Mas vamos buscar olhar para ele com mais carinho e entender que cada ano, a nível global e a nível pessoal, tem um propósito. Então 2021 tem um propósito na sua vida. Você está encarnado nesse momento, nessa fase, por um motivo, tá bom? E esse ano, e tudo que ele te ofereceu, porque o espiritualista ele trabalha com essa ideia, que tudo que acontece com ele, bom ou ruim, tem um propósito positivo para a vida dele. Porque bom e ruim é diferente de positivo e negativo. Algo ruim, que a gente julga ruim, pode ser muito positivo para nós. Então vamos buscar entender isso? A gente precisa disso para seguir em frente com o nosso curso, tá bom? Conto com você para fazer essa dinâmica, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.